Você não sustenta resultado porque você está incompleto. Você não ativou verdadeiramente quem é você. E quando você não ativa verdadeiramente quem é você, você não está fluindo na sua potência máxima. E para fluir na sua potência máxima espiritual, emocional e consecutivamente as suas ações, você precisa entender quem você é. Não é o que você faz. O que você faz é ajuda a pessoa a ter seus lares, os seus investimentos, de forma rápida, dinâmica, estratégica, isso é fato. Só que para você fluir nessa graça, nessa glória, ter resultados consistentes, resultados em alto nível, ter menos esforço e mais resultado, você precisa primeiramente ter resultados internos. Tratar a parte interna, porque é como se fosse uma casa, onde você tem a parte aparente, porém a parte interna toda oca. Imagine só você como se fosse uma casa. Sapatas trincadas, colunas trincadas, e aí você comprou o melhor material, o melhor acabamento, as melhores tintas, as cores mais incríveis, e quando você começa a entrar na fase de acabamento, tudo desmorona. Você preenche com reboco, só que ele não fica. Assim é você. Você sabe disso, corretor? Nós somos como uma casa. Se somos bem construídos internamente, externamente seremos governantes. Mal construído internamente, você é governado pelas emoções, pelas situações, pelo mercado, pelas pessoas, pelas situações, pelas circunstâncias. De qual lado que você quer estar, corretor? De governar a si mesmo ou ser governado por não entender quem você é de verdade? Eu passei por isso durante muitos anos. Estou aqui hoje para pegar na sua mão, transbordar, te ajudar a pegar na sua mão e acelerar o seu processo de transformação, de governar sobre todas as coisas. E nesse dia, estou aqui para te dar clareza, te dar luz, te dar direcionamento para que você possa fluir na vida. O que falta para você vender mais e sustentar os seus resultados? E o quanto de perca e o quanto de prejuízos emocionais, financeiros, quanto de pessoas você não acessou, acessos que você não acessou, níveis que você não acessou e quanto de resultados você não acessou por não saber quem você é. Dói, eu sei que dói, eu também já estive aí. Eu também já estive onde você está exatamente. Baixa estima, uma hora bem, uma hora mal, um dia acorda bem, outro dia acorda mal, um dia você está determinado a vencer, outro dia você está determinado a parar, outro dia você está com a energia por 50%, completamente em estado de confusão mental e emocional. Sem resolver essa parte, é impossível ter vendas consistentes. Porque para ter vendas consistentes é necessário você estar com uma base. A base feita, a base bem feita, a base sólida. E ter usado materiais de primeiríssima. Quais são os materiais? É a prática. Sem a prática, sem ressignificar o seu mundo interno, você não vai governar o mundo externo. É fato. Sem entender como você funciona, você não consegue se governar. É como se fosse um carro desgovernado. Imagine você um carro completamente desgovernado. Assim você é quando você não tem identidade clara. Tão clara que você se olha no espelho, quem sou eu? Imagem e semelhança do Criador. É assim que você tem que se ver. É assim que você se vê, corretor? É assim que você se vê a todo momento? Ou você não sabe ainda quem é você e por isso você está perdido na vida?
A resposta é sua. Então, para você que não me conhece, sou Juliano Camargo, estou há 12 anos no mercado imobiliário. Eu comecei no mercado Minha Casa Minha Vida, depois fui para o econômico, depois fui para o médio padrão, depois para o médio alto, alto padrão, altíssimo padrão. Superei todas as etapas, tanto de identidade, tanto de propósito. Aprendi na marra. Quem dera eu, há 10 anos atrás, tivesse um mentor para pegar na minha mão, para evitar que eu tivesse 5 anos de desgastes tremendos emocionais. Eu estou aqui hoje pela graça, pela misericórdia, pelo alto nível de resiliência e inteligência emocional. Tive que desenvolver na marra. Então, para evitar que você caia em uma situação que você não consiga sair, ou se você já está aí, que quer sair mais rápido possível, eu estou aqui. Então, eu ajudei diversos corretores, parceiros, diversas imobiliárias, diversos gestores, diversos líderes a superarem também essa mesma falta de identidade. Tá, mas e depois que nós ativamos a identidade, clarificamos o propósito, qual que é o próximo tópico? Qual que é a próxima esfera? É a esfera que vai fazer com que você sustente o resultado, que é dominar o processo de venda. Sem processo de venda claro, definido, com as ferramentas, com as estratégias. E outro ponto, você, corretor, você vê a venda de câmera lenta? Você consegue repetir o último processo e como foi a sua última venda? Você tem clareza de todos os passos que você realizou na última venda? Ou você vendeu na sorte, de forma aleatória, ou você sofreu uma venda? Para você sustentar seus resultados, vender mais em menos tempo, com menos desgaste, você precisa aprender a ver a venda de câmera lenta. Por que Juliano Camargo vira a venda de câmera lenta? Porque quando eu vejo a venda de câmera lenta, eu sei qual etapa do funil que eu estou, eu sei qual etapa. Além de saber de qual etapa que está o funil, eu sei qual é a próxima ferramenta, qual é a próxima pergunta, qual é a próxima influência, qual é a próxima persuasão, e assim eu vou governando sobre cada etapa. Ficou claro as etapas? Depois que você dominou as etapas, você dominou as ferramentas, você dominou as perguntas certas, aprendeu a construir o cronograma de visita do seu cliente, aprendeu a identificar qual o padrão comportamental desse cliente, aprendeu a entender seu padrão de comunicação, você está começando a tirar o avião do hangar. Ele está em manutenção, ele está checando as peças, está abastecendo o tanque. E aí, isso é um processo. O seu cliente, ele entra no funil e aí você, vendo a venda de câmera lenta, ele agora está na etapa atendimento. Qual que é o seu canal de comunicação? Quais são as perguntas certas? Como eu vou conduzir esse cliente no funil? Qual que é o padrão comportamental? Então, não tendo o básico, como você quer sustentar o seu resultado? Sempre clareza desse processo completo. Como você vai entender qual o próximo passo? Qual a próxima pergunta? Em que estágio o cliente está de compra? Ele está pronto para comprar? Está qualificado? É o mesmo que você plantar feijão e esperar colher arroz. É o mesmo que você plantar melancia e esperar colher abacaxi. Não tem como esperar algo que você não plantou. É inconsciente. Ou seja, os seus resultados hoje são frutos os seus não resultados são frutos do que você não sabe. O que você sabe te levou até onde você está e como você está aplicando. Para que você tenha novos resultados
Para que você flua no fluxo, é necessário que você adquira conhecimentos novos, porque o que você sabe sempre vai te levar para onde você está, onde você chegou. Então, para você ir para novos lugares, você precisa ter uma nova rota e ter uma nova mentalidade. Então, na mentoria V3 é a mentoria mais completa do mercado, porque nós trabalhamos a parte identidade e propósito, que é a parte espiritual. Por que o espiritual primeiro? Porque no espiritual é onde está a sua potência máxima. Sem um espírito alinhado, sem um espírito clarificado, entendendo claramente quem você é e por que você nasceu, você vai estar como um carro desgovernado, como um trem desgovernado. E aí, voltando aqui no tópico 2, que é dominar sobre toda a jornada de vendas, temos todas as estratégias completas, todas as ferramentas, as perguntas certas, como qualificar o cliente, canal de comunicação desse cliente, canal comportamental, perfil comportamental, quais são as ferramentas que eu utilizo em cada etapa do funil, como montar um cronograma que vende todos os meses, o cronograma que mais atrai lead de acordo com o padrão e o nicho que você vai atuar. Além disso, você vai entender também como construir follow-up, que é um follow-up. Então, é uma mentoria completa. Quem dera eu, há 10 anos atrás, só corrigindo aqui, eu estou com 12 anos de mercado. Há 12 anos de mercado, há 12 anos atrás, se eu tivesse alguém que me desse direção e clareza. O próximo passo é esse para dar o resultado. O próximo passo é esse para dar o resultado. Usa a ferramenta X que vai te dar resultado Y. Você quer evitar de falar com muita gente e ter baixa conversão? Sim. Então, fale com X pessoas, utilize essa ferramenta, essa estratégia, essa fala, essa pergunta, que você vai ter e vai aumentar o número de conversão para X%. Quem dera eu ter tido um mentor. Eu aprendi na marra. Isso me custou uns belos 5 anos de muita ressignificação, de muita autossuperação, de muita resiliência e inteligência emocional. Foi na foice, como diz meu avô. Na foice, na enxada. Só que hoje você vive em outra época, uma outra era. Você está tendo uma oportunidade de acelerar 10 anos de resultado em um. Com alguém que já trilhou esse caminho, já superei todos os obstáculos, todas as dificuldades. Estou aqui para te mostrar com clareza, com segurança, como fazer mais em menos tempo, com menor desgaste e vender todos os meses, sustentar os seus resultados. E aí, quando tudo isso for concluído, como você dominar, que é um processo de execução, repetição. O processo é teoria, prática e constância. Teoria, prática e constância. Teoria, prática e constância. E vai adaptando, e vai corrigindo a rota, e vai colocando coisas novas. E aí, quando você já estiver dominando todo o processo de venda, compra do seu cliente e você vendendo para ele. O que é vender para ele na nossa linguagem? Vender para ele é implicar e provocar, ou seja, gerar estímulos para que ele percorra no funil no tempo que você precisa, da forma que você precisa e como você precisa. Isso é ver a venda de câmera lenta. Então, corretor, quando você chegar neste padrão, você já está com o jato decolando e começando a planar. 100 pés. E aí nós vamos para 300 pés. É repetir o ciclo, repetir o ciclo, repetir o ciclo, repetir o ciclo. Com clareza, com maestria, sabendo, cliente chegou de qual canal de reatração? Foi Instagram? Foi o LX? Foi site? Foi Google? Foi Facebook? Foi YouTube? De acordo com o canal de atração, você sabia que esse cliente tem um padrão comportamental? E quando você identificar que esse cliente veio do site oficial
e você vai identificar em poucos segundos qual que é o padrão de comunicação e de comportamento. Você sabia que quando você identificar é imediato, você já vai saber qual que é a pergunta certa? Como é que seria ter essa clareza? Como é que seria ter essa ferramenta clara e definida? Ó, ele veio do site? Veio. Ok. Então ele tem um padrão comportamental conservador. Se ele tem um padrão comportamental conservador, ele preza por informações claras e precisas. Então ele tem um padrão tradicional, um padrão formal. Ele veio de um imóvel de X lugar, de X valor, X bairro. Opa! Então se ele veio deste canal, ele veio para esse perfil de imóvel, eu vou começar o que então? A mapear. Você já vai ter mapeado quais são os padrões de comunicação. Como que seriam seus dias? Fala para mim, corretor. Como seriam os seus dias? Seus dias seriam diferentes? Se sentiria mais seguro, mais convicto? E com a certeza absoluta de que quando dominar todas essas ferramentas, você vai chegar ao nível de vender um imóvel por semana, um por quinzena, um por mês, ou um por 3 meses, ou um por 6 meses, ou um por ano. Qual nível que você quer estar? Em qual processo, em qual recorrência, em qual frequência você quer estar? Só depende de acessar o conhecimento certo, com a pessoa certa e a aplicação certa. Não é só técnica, não é só ferramenta, não é só estratégia. É mais do que isso. É um processo pessoal, vivido na prática, dia a dia. É treino, teoria. Eu vou aplicando passo a passo, passo a passo. Aplico, corrijo. Aprendi algo novo, a teoria. Pratico. Se eu fiz uma aula de 10 minutos, eu pratico durante o dia os 10 minutos. E eu vou me tornando o quê? Resistente. Resistente. Eu vou resistindo, eu vou aplicando, e nessa aplicação a minha musculatura emocional, a minha musculatura de repetição, porque quanto mais eu repito algo, mais eu internalizo, mais eu vou me tornando aquilo. Porém, vai ser uma repetição consciente, e hoje você está numa repetição inconsciente. Vou te ajudar a sair dessa repetição que te mantém escravo de baixos resultados. Esse é um dos seus inimigos invisíveis. E esse inimigo invisível que está há anos tirando toda a sua potência, a repetição inconsciente. Então, corretor de imóveis, você não é seus erros. Você não é o seu estado atual. Você não é os seus resultados atuais. Você é a imagem e semelhança do Criador. E você consegue o que você quiser. Basta você querer e decidir. Decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. O governante vive de decisão. O governado vive de condição. Até onde você vai permitir que essa decisão te governe? Essa indecisão, essa condição. E aí, vamos construir um cenário. Você já dominou sobre identidade e propósito, sabe quem você é, tem relacionamento com Deus, entendeu o que você foi chamado, está cumprindo aquilo que Ele te chamou, já está dominando toda a jornada de vendas e compra do seu cliente, já domina sobre todo o mercado imobiliário. Agora é a hora da etapa exponencial, que é nós vamos escalar tudo que você aprendeu, e nessa escala você vai aprender a construir suas liberdades. É aí que entra o processo de riqueza. O que é riqueza? Riqueza nada mais, nada menos é multiplicação. Quando você começa a multiplicar e escalar, delegar, todos esses tópicos, todo esse conhecimento, essas estratégias estão compostas no tópico 3 da mentoria V3, que é construir suas liberdades de tempo. Como eu faço o tempo?
Eu tenho que ter as ferramentas certas. Eu tenho que sair do operacional. Saindo do operacional, eu tenho que delegar. Delegar, como que eu delego? Vou aprender a delegar. E depois que eu delegar, eu tenho que ir para a parte tática. Depois da parte tática, eu tenho que ir para a parte estratégica. Eu tenho que sair do operacional, onde tudo depende de mim para funcionar. Você vai deixar de ser uma eu presa e vai montar passo a passo a sua empresa. Você que é corretor autônomo, que está me vendo e ouvindo. E aí você aprendeu a criar um time de vendas. E esse time de vendas, lembrando que o funil de vendas são 6 etapas. Nós vamos construir um time de marketing, que são 3 etapas, e um time de vendas, que são mais 3 etapas. E aí você já delegou marketing e delegou vendas. Criou um negócio. Mesmo que for com 2 pessoas. Uma pessoa que vai ficar responsável pelo seu marketing, que é gerar lead, que é atender e colocar esse cliente no agendamento. Então nós vamos, mesmo tendo um cliente, mesmo tendo um colaborador, que é a sua equipe de marketing, ele vai gerar o lead, ele vai atender essa pessoa e vai colocar esse cliente no agendamento, ok? Então eliminamos o funil de marketing. Agora nós vamos construir o funil de vendas. O marketing colocou esse cliente no agendamento. Aí, a quarta etapa do funil. O vendedor, o seu corretor, ele vai atender esse cliente na etapa 4, que é visita. E aí depois tem a etapa 5, que é a proposta, e tem a etapa 6, que é o contrato. E aí você vai treinar este corretor a dominar toda a jornada de vendas da mesma forma que você foi treinado. Então, você vai multiplicar esse talento, multiplicar esse conhecimento, multiplicar essa jornada, multiplicar esse processo até formar um time que você queira montar. Feito isso, sua imobiliária está funcionando, autossuficiente. Tem resultados previsíveis, com todas as ferramentas, com todas as estratégias. E aí, qual que é o próximo passo? E você já vai começar a ter mais tempo para você, tempo para sua família, tempo para sua esposa, para sua filha, tempo para você viajar, porque você aprendeu a gerar mais resultado com menos esforço. Quando você gerou mais resultado com menos esforço, agora o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Criar outras fontes de rendas. Você já tem a sua imobiliária. Você já domina sobre todas as etapas do funil. Já domina sobre toda a jornada de compra e vendas. O próximo passo é: vou multiplicar esse conhecimento. Vou começar a dar cursos, mentorias, masterminds, imersões, palestras, escrever livros. Você vai estar escalando, abrindo um braço da sua imobiliária. E aí você dominou sobre a construção dessa fonte de renda. Nós vamos construir outras fontes e outras fontes até o infinito. Nós vamos construir turbinas de negócios. E aí você aprendeu então o quê? A construir fonte de renda, aprendeu a ter tempo, e aí você vai ter o maior poder do ser humano. O que o ser humano busca hoje? Liberdade geográfica. Ir para onde quiser, na hora que quiser, sem se preocupar quanto é a viagem, para onde eu vou, como eu vou, tem condições de pagar. Já se imaginou lá, corretor? Me fale, existe alguma mentoria do mercado imobiliário que vai te entregar, que vai te transformar nessa máquina de resultado, essa máquina de vida? Eu te faço um convite, você está convocado, a sua família está convocada, você está convocado a ter os melhores dias da sua vida. Seja bem-vindo ao novo, à sua vida nova, à sua jornada nova, seus pensamentos novos, suas ações novas, suas estratégias novas. Seja bem-vindo
ao seu movimento de desenvolvimento. Seja bem-vindo ao sistema V3. Eu te aguardo.